5 segundos. Em breve vamos ter o arranque da primeira manga de MX1. Quem vai conseguir o all shot do Licky Moly? Olha o Gerard Congost a arrancar na frente e a tapar a trajetória aos seus adversários. Na segunda posição vem o Luís Oliveira. Semen Nerush é o terceiro classificado. O quarto é o Francisco Salgado com o número 248. O quinto, número 303, Ruben Luís. Sexto, Francisco Salgado Júnior. Sétimo, Daniel Pinto. O oitavo, Martim Palma. O nono, Sandro Peixe. O décimo, Luís Outeiro. Temos Martim Palma, Sandro Peixe e Luís Outeiro, três dos principais protagonistas da categoria MX1 na temporada de 2026. Eles estão na cauda do top 10. Lá na frente, Gerard Congost a fazer aquilo que tem vindo a fazer, aliás, com toda a justiça, que conseguiu fazer nas primeiras mangas de Tarouca e de Casais de Santo Quintino, sendo que, não esquecer, em Tarouca a segunda manga foi vencida por Eric Tomás e em Casais de Santo Quintino foi Paulo Alberto a triunfar. Gerard Congost com o número 384, ele ocupa a terceira posição no Campeonato de Espanha de MX1. Nesta altura foi duas vezes campeão de Espanha de MX2. No seu ecrã tem nada mais, nada menos do que um dos melhores atletas do Campeonato de Espanha de motocross da atualidade. Luís Oliveira com o número 31 segue na segunda posição. O endurista Luís Oliveira, ele já liderou o Campeonato Nacional de Enduro Absoluto nesta temporada, a temporada de 2026. Inúmeros títulos de campeão nacional de Enduro, vitórias na Baixa de Porto Alegre, também um título de campeão nacional de motocross, campeão nacional de MX2 de 2022. Luís Oliveira a ser pressionado agora pelo Semen Nerush da equipa Rent.moto.pt. O ucraniano assume a segunda posição aos comandos da Honda. Semen Nerush, que sofreu uma violentíssima queda na primeira manga do ano em Tarouca, perdeu mesmo a consciência por breves momentos, sofreu um corte no queixo, não competiu nessa corrida. Depois, antes de Casais de Santo Quintino, rodou uns breves minutos na sexta-feira anterior à prova, decidiu competir e marcou pontos na primeira manga, mas estava visivelmente debilitado. Ele ocupa neste momento a segunda posição por troca com o Luís Oliveira, que agora se vê pressionado pelo Martim Palma. Martim Palma com o número 219 terá ultrapassado, e já está, ultrapassou mesmo o Luís Oliveira. Ali vemos a segunda moto vermelha na imagem. A primeira moto vermelha é a Honda da Rent.moto.pt de Semen Nerush. A segunda moto vermelha na imagem é do número 219, Martim Palma, e de branco e vermelho, equipado com essas cores, mas com a moto azul da MotoSBR Yamaha Racing Team, Luís Outeiro assume a terceira posição. Luís Outeiro assume a terceira posição, o campeão em título, depois de passar na linha do all shot apenas na 10ª posição. Luís Outeiro em pouco mais de 2 voltas a ascender ao terceiro lugar. Atenção que Gerard Congost já tem uma vantagem de 3 segundos e 1/10 sobre todos os outros. Aliás, 5 segundos e 4 décimas. Agora sim, atualizado, uma vez que Semen Nerush assumiu a segunda posição na volta passada e agora cruza a linha de meta com 5 segundos e 4 décimas de desvantagem para o líder Gerard Congost. Temos um espanhol na primeira posição, um ucraniano na segunda posição e um português, o campeão português Luís Outeiro com o número 1, piloto da Yamaha MotoSBR Racing Team. A ter ali também ainda a pressão do Martim Palma, que foi até ao ano passado seu colega de equipa na estrutura da MotoSBR, este ano a mudar para a Ducati, a marca italiana que se estreia no Campeonato Nacional de Motocross. Luís Oliveira agora ali a ser pressionado pelo André Sérgio na batalha pela 6ª posição. Semen Nerush, piloto de moto vermelha, equipamento vermelho na imagem, logo seguido por Luís Outeiro com o número 1. Outeiro ainda não venceu este ano, coloca-se do lado esquerdo para nós, está por fora naquela curva à esquerda e agora a tentar todas as trajetórias possíveis para tentar a ultrapassagem, é o ataque à segunda posição.
Yamaha da Motosberg Racing Team, ali a escorregar após a pit lane da Liqui Moly. Luís Outeiro com o número 1, agora a descolar do Martim Palma. Atenção que o Martim Palma vai ter a pressão muito em breve do Sandro Peixe com o número 373, ali por dentro Luís Outeiro. Luís Outeiro logo após a linha de meta a colocar por dentro. Curiosamente vimos como essa a trajetória interior resulta logo com a primeira manga de MX65, em que o Lucas Araújo defendeu ali a sua posição com aquela trajetória. Luís Outeiro lado a lado com o Semen Nerush, tenta agora colocar por dentro. Eles já se cruzaram na semana passada em Alcaidão e aí está, Luís Outeiro assume a segunda posição. Na semana passada, Luís Outeiro, Semen Nerush e Tomás Santos protagonizaram uma fantástica batalha pela vitória na classe MX Pro no Campeonato Regional Centro-Sul MX Ribatejo. Alcaidão é a terra natal do piloto que vemos na imagem. Luís Outeiro é o orgulho daquela terra do concelho de Torres Novas. Luís Outeiro ali a saltar longo na zona do circuito, onde os pilotos já se dirigem para a parte do circuito mais central, vamos dizer assim. Na última passagem pela linha de meta, a diferença entre Outeiro e Congost era de 6 segundos e 8 décimas. O autor da volta mais rápida da corrida até ao momento é Gerard Congost, com 1 minuto 37 segundos 654 milésimos. No entanto, o Luís Outeiro tem agora o caminho livre para tentar começar a colocar as suas melhores voltas nesta altura. 5 segundos e 8 décimas. O Luís Outeiro nesta volta conseguiu ser 1 segundo mais rápido que Gerard Congost. Luís Outeiro, não é demais recordar que ele lesionou-se na segunda manga em Tarouca, na primeira etapa do Campeonato Nacional de 2026. Lesionou-se no joelho esquerdo. Não teve praticamente tempo algum para recuperar, uma vez que a segunda etapa do campeonato disputou-se logo no fim de semana seguinte, o domingo de Páscoa, em Casais de Santo Quintino. Claramente debilitado fisicamente, Luís Outeiro tentou amealhar os pontos possíveis, teve depois praticamente um mês para eventualmente fazer algum trabalho de recuperação e que, pelo menos para já, está a trazer frutos, uma vez que Luís Outeiro foi o autor da pole position nos treinos cronometrados de hoje de manhã, só por si a demonstrar que está lá a velocidade. Resta saber se a lesão o pode ainda limitar a nível de resistência física à medida que esta corrida se vai desenrolando. Para já, o Outeiro ganhou 1 segundo a Gerard Congost na última volta. Na terceira posição, Semen Nerush, que também ele, num cenário muito parecido com o de Luís Outeiro, não conseguiu pontuar em Tarouca devido à violentíssima queda sofrida no início da primeira manga. Foi logo na primeira volta da manga de abertura em Tarouca. E o Semen Nerush depois apresentou-se em Casais de Santo Quintino a tentar limitar os danos, marcou pontos na primeira manga, teve depois um problema na roda dianteira que o impediu de terminar na segunda corrida. Outeiro e Nerush, pode ver no grafismo na nossa imagem, separados nesta altura por 3,9 segundos. Atenção que Outeiro desta vez conseguiu ganhar apenas 4 décimas de segundo a Gerard Congost, quanto a Semen Nerush foi 2 segundos praticamente mais lento do que Luís Outeiro. Os dois primeiros começam a destacar-se. Na imagem, Paulo Felícia, com o número 391, ocupa a 9ª posição e lidera entre os atletas da classe MX veteranos. Os atletas de MX veteranos assinalados no grafismo do seu lado esquerdo com a cor verde e número branco. Verde e branco são os atletas da classe MX veteranos. Vemos então que nessa classificação dos atletas com idades entre os 40 e os 60 anos, Paulo Felício na imagem lidera, Ricardo Aires, campeão em título e aniversariante do dia, é o 13º em MX1, segundo em MX veteranos. O Edgar Almeida, o pai do Alex Almeida, com o número 237, ocupa a 16ª posição e é o terceiro melhor veterano.
Segue-se o Mário Pires com o número 702, o Victor Hernandes com o número 530, o Fábio Magalhães com o número 724 e o Alexandre Oliveira com o número 987. Alexandre Oliveira da equipa AC Racing. Também não referi também, é importante referir, o Edgar Almeida da equipa Pitland Performance DSR Liquimoli. Na imagem, uma das batalhas mais interessantes nesta altura, a batalha pela quarta posição entre o Martim Palma e o André Sérgio, número 219, a Ducati, e a Honda número 72 do Ribatejano. André Sérgio, campeão nacional desta mesma categoria em 2021, não esteve presente em Tarouca por infelizmente não ter conseguido reunir os apoios necessários a competir este ano na íntegra no Campeonato Nacional de Motocross, e acabou depois por ter a oportunidade de alinhar em Casais de Santo Quintino com uma Honda da equipa Rente.moto.pt. Na altura, com apenas 10 minutos, cerca de 10 minutos com a Honda, ele apresentou-se em Casais de Santo Quintino, alcançando a sexta posição na primeira manga e a sétima posição na segunda manga. Desta vez, André Sérgio a ocupar o quinto lugar, já com um maior período de habituação, teve praticamente um mês para treinar naquela Honda da Rente.moto.pt, precisamente a moto e a equipa que representa também o Semen Nerus, que segue na terceira posição. Temos então terceiro, quarto e quinto classificado separados por pouco mais de 2,7 segundos, mas não nos parece pela imagem que nesta altura seja ainda 2,7 segundos. Parece-nos que Semen Nerus, Martim Palma e André Sérgio estão bastante mais próximos. Sandro Peixe, que chegou a rodar na quinta posição, é neste momento o sexto. Não sabemos se algo terá acontecido ao atleta natural da Glória do Ribatejo. Luís Oliveira com o número 31 em Yamaha ocupa o sétimo lugar. Daniel Pinto com a moto elétrica Stark Varg, número 259, é o oitavo. O Paulo Felícia, que já vimos imagens dele, é o nono e líder na classe MX Veteranos. Ruben Luís com o número 303 da Gold Racing Team Moto FM é o décimo. E atenção que o Paulo Felícia acaba de ultrapassar o Daniel Pinto. Paulo Felício ultrapassa Daniel Pinto e assume a oitava posição, mantendo a liderança na classe MX Veteranos. Aqui vemos a intensificar-se a batalha pela terceira posição. O Martim Palma conseguiu subir ao pódio da classificação geral. É o segundo piloto que vemos na imagem que conseguiu subir ao pódio em Tarouca na estreia absolutíssima da Ducati Desmo 450 MX. Subiu ao degrau mais baixo do pódio e hoje, aqui na Cortelha, ele quer fazer o mesmo. Martim Palma, que em Casais de Santo Quintino foi quinto nos treinos cronometrados, depois sofreu mais do que uma queda na primeira manga, foi 13º e na segunda manga alcançou o sexto posto. O atleta que vemos na imagem com o número 219, o atleta da Venda do Pinheiro, ocupa atualmente a quarta posição e tenta aproximar-se o mais possível do Semen Nerus. Lá na frente, Luís Outeiro volta a ser meio segundo mais rápido que Gerard Congost. Ainda assim o espanhol mantém uma vantagem de 4 segundos e 3 décimas, quando faltam 11 minutos e mais 2 voltas para terminar esta primeira manga da MX1. Vemos então aqui a diferença das imagens de Gerard Congost e Luís Outeiro, dois atletas curiosamente da mesma idade, ambos nascidos em 2003. – 22 anos de idade, portanto, para os dois primeiros, Gerard Congost e Luís Outeiro. Semen Nerus, ucraniano, que chegou a representar a Ucrânia no Motocross das Nações em 2021 em Mantova, em Itália. Ele foi durante muitos anos uma das principais esperanças do motocross ucraniano, a estrear-se no Campeonato Nacional de Motocross este ano, e em boa hora o fez,
vem animar e muito as batalhas pelos lugares cimeiros. Na imagem Luís Outeiro, ele que detém para já a volta mais rápida da corrida. 1:37.667, reduz para 2 segundos e 3 décimas. Rouba 2 segundos em apenas uma volta ao Gerard Congost. Começam a intensificar-se as dobragens aos pilotos retardatários. A dobrar ali o número 560, Nuno Palma, que ocupa a 14ª posição. O Luís Outeiro com a Yamaha da MotoSBR, Yamaha Racing Team, já tem ali à sua frente o Gerard Congost. Gerard Congost a ver reduzir bastante a sua liderança sobre o Luís Outeiro. Outeiro que na primeira corrida do ano em Tarouca, mesmo depois de se ter magoado no joelho esquerdo, retomou a corrida, esteve parado praticamente 2 voltas, retomou a corrida, somou 2 pontos correspondentes à 19ª posição. 2 pontos esses que podem fazer a diferença no final do campeonato. Ele é o campeão em título e está neste momento coladíssimo ao Gerard Congost. 8 minutos, praticamente 9 minutos, mais 2 voltas, número 384 e o número 1. Estará Gerard Congost com algum problema? E ali o Luís Outeiro a defender-se das pedras. Gerard Congost a quebrar bastante o ritmo. Não é fácil lidar com muita pedra existente no circuito de motocross da Cortelha. Eles estão quase coladinhos. Gerard Congost passa mais uma vez na linha de meta, mas agora apenas com 7 décimas de segundo. Espreita por cima do seu ombro direito e perde ali a trajetória. Algo se passa com Gerard Congost. O Luís Outeiro assume a liderança. Luís Outeiro assume a liderança. Congost tenta agora acompanhar o ritmo do campeão em título. Quem sabe para o tentar surpreender, ou pelo menos para tentar estudar as trajetórias do atleta de Alcaidão. Ali o domínio perfeito a não saírem dos pousapés. Os 2 pés de Luís Outeiro, ali que domínio, apesar de ser uma zona de aproximação a uma curva e de ser um terreno bastante traiçoeiro, vamos dizer assim. Luís Outeiro a mostrar total confiança na sua Yamaha da MotoSBR, Yamaha Racing Team, a aterrar e a não retirar os seus pés dos pousapés. Que domínio técnico do campeão em título. 17 anos de competição, 17 títulos de campeão nacional de motocross. Agora sim consegue descolar de Gerard Congost. A 7 minutos, mais 2 voltas de terminar esta primeira manga de MX1. Luís Outeiro tenta obter a sua primeira vitória da temporada em mangas de MX1. Ele compete nesta categoria desde 2022. Luís Outeiro claramente a descolar de Gerard Congost. Completamente de gás ali na passagem pela linha de meta. Liqui Moly. Gerard Congost a 2 segundos e 6 décimas. Atenção que intensifica-se também a batalha pela 4ª posição entre o Martim Palma e o André Sérgio. Eles passam agora na linha de meta. Vamos tentar ter imagens do número 219 e do número 72. Na imagem, Martim Palma com a Ducati 10450 MX tem 1 segundo de vantagem sobre André Sérgio. Val Felícia com o número 391 ascende à 7ª posição, ele que lidera a classe MX veteranos. Lá ao fundo vemos o Luís Outeiro, agora o Martim Palma e o André Sérgio. É a batalha mais interessante na luta pelos lugares cimeiros. Palma no 4º posto já esteve bastante próximo de Semen Narush, mas neste momento o ucraniano conseguiu colocar 4 segundos e 1 décima entre si e o piloto que vemos na imagem. André Sérgio, aqui o vemos, número 72, o atleta de Fazendas de Almeirim.
O motocross não é o seu único talento, já foi campeão nacional de enduro na categoria Open, já foi também terceiro classificado na Baja de Porto Alegre com uma moto, na altura com uma moto com mais de 10 anos. Martim Palma com o número 219 na imagem, ele que depois de competir, de regressar, ele tinha competido na classe MX1 em 2024, regressou à classe MX2 em 2025, este ano volta a tripular uma moto de 450 cm3 e logo na estreia da Ducati, Martim Palma a colocar a marca Transalpina em destaque no ano de estreia do Campeonato Nacional de Motocross. Muita tradição, durante muitos anos o Campeonato Nacional de Motocross passou pela Cortelha, desde 2010 que não vínhamos aqui. Na imagem número 391, o Paulo Felícia, que ocupa a 7ª posição e lidera entre os atletas da classe MX veteranos, vai conseguir manter a sua invencibilidade em 2026, se assim terminar. Ele que nos treinos cronometrados desta manhã havia deixado de fugir o tempo mais rápido para Ricardo Aires, no que aos pilotos da classe MX veteranos diz respeito, mas agora a mostrar também com um bom arranque. Paulo Felícia, o atleta de Vila Real de Trás-os-Montes, a conseguir aqui mais uma vez liderar a classe MX veteranos e é importante referir, manter um lugar de destaque na classe MX1, ele que tem 41 anos de idade. Nunca esquecendo que a classe MX veteranos, para si que está aí em casa a acompanhar-nos, se destina a atletas com idades entre os 40 e os 60 anos, que têm o porta-número frontal com a cor amarela e preta, precisamente a fazer distinguir os atletas de MX veteranos dos pilotos da classe MX1. O Martim Palma começa a tentar aproximar-se do Semenarush novamente. Desta vez conseguiu descolar do André Sérgio. O André Sérgio em breve vai ter a companhia do Sandro Peixe. Três pilotos, Palma, Sérgio e Peixe, a rodarem relativamente próximos de si, mas nesta fase final é aqui que entra, já falávamos há pouco com o Márcio Rocha, é aqui que entra também a resistência física dos atletas nesta fase final, 2 minutos e meio mais 2 voltas. Recordar que as classes MX2 e MX1 disputam mangas de 25 minutos de duração. André Sérgio na imagem com o número 72, já aqui falámos dele, ali a passar de relance, víamos na imagem o Sandro Peixe, provavelmente já não está a 4 segundos do André Sérgio. André Sérgio ali a optar pela trajetória exterior naquela direita. O André Sérgio com o número 72 na imagem, na última passagem pela linha de meta tinha 4 segundos de diferença de vantagem para o Sandro Peixe. Em batalha entre os reibatejanos, um de Fazendas de Almeirim, o piloto que vemos na imagem, número 373, Sandro Peixe da Glória do Ribatejo. Martim Palma com o número 219 a acompanhar ou a aproximar-se do Semenarush, 2 segundos, já está abaixo dos 2 segundos a diferença entre o número 641 e o número 219. Vamos tentar obter imagens novamente desta batalha. O Sandro Peixe, como há pouco antevíamos, já se encontra também a menos de 2 segundos do André Sérgio. Serão estas as duas lutas que tentaremos acompanhar nesta fase final. Número 641 e número 219 lutam pelo terceiro posto. Aqui os vemos a dobrarem ali o Ricardo Aires com o número 971, aniversariante do dia, que ocupa a 12ª posição e é o segundo melhor entre os veteranos, categoria em que é o atual campeão nacional. Semenarush com o número 641. Martim Palma ali com aquele scrub com a Ducati, tenta ganhar tempo ao ucraniano. É a batalha pela terceira posição. Nunca esquecer que as etapas do Campeonato Nacional de Motocross, a classificação final
é calculada com base no somatório dos pontos obtidos por cada piloto na primeira manga e na segunda manga, o que significa que, obviamente, não é na primeira manga que tudo se define e muitas das vezes não, sempre o critério de desempate é sempre o melhor resultado da segunda manga, o que significa que tudo pode mudar na segunda corrida. Na imagem o André Sérgio, que se vê cada vez mais pressionado pelo número 373. Excelente trabalho da nossa equipa de realização. Já vimos um pouco da batalha entre o Semen Narush e o Martim Palma e vemos agora a batalha entre os dois ribatejanos, André Sérgio com o número 72 e o Sandro Peixe com o número 373. Sandro Peixe, 6 títulos de campeão nacional de MX1 e de MX2, e o André Sérgio, campeão nacional de MX1 em 2021, campeão nacional de Enduro na classe Open em 2023. Intensifica-se a batalha pela terceira posição, intensifica-se a batalha pela quinta posição. Estamos nas últimas 2 voltas. Na próxima passagem pela linha de meta, o líder Luís Outeiro vai ver a placa de 2 voltas. Na imagem, o primeiro piloto é Semen Narush, o segundo piloto é Martim Palma. O ucraniano já espreita por cima do seu ombro direito para tentar perceber a distância que tem para o Martim Palma. Muitas das vezes a placa de indicação da equipa de assistência pode indicar um número em segundos, mas os pilotos muitas das vezes não conseguem resistir à tentação de espreitar para ver nem pista o que é que significa aquele número que está na placa de indicações. Entram nas últimas 2 voltas o terceiro e quarto classificado. Narush está na temporada de estreia no Campeonato Nacional de Motocross, é o seu primeiro ano a competir em Portugal, também já competiu numa das etapas do Campeonato de Espanha de Motocross e obteve classificações dentro do top 10. Tenta segurar a terceira posição, depois da lesão sofrida, um corte no queixo e um traumatismo craniano que levou a ficar inconsciente na primeira manga do ano. Narush a subir de forma, e vemos também ali um pouco mais à frente da mesma imagem o Gerard Congost. Curiosamente, Narush e Palma não estão assim tão longe do espanhol que ocupa a segunda posição. Narush a dobrar os pilotos retardatários, mas a tentar nesse exercício não perder tempo. Mais atrás, o André Sérgio e o Sandro Peixe estão separados por apenas 8 décimas de segundo. Está ao rubro a batalha pelo terceiro lugar e a batalha pelo quinto lugar. Luís Outeiro, vemo-lo aqui prestes a entrar na última volta. Martim Palma coloca por dentro, começa a espreitar o piloto da Ducati, a mostrar-se ao atleta da Rente.moto.pt. Luís Oliveira é o 8º classificado com o número 31. O endurista Luís Oliveira já esteve presente em Casais de Santo Quintino, a marcar presença também aqui na Cortelha, num circuito onde o seu pai venceu em 1991. O grande António Oliveira. Daniel Pinto com a moto elétrica Stark Varg ocupa a 9ª posição e Francisco Salgueiro Júnior é o 10º. Ruben Luís com a KTM da Gold Racing Team Moto FM ocupa o 11º lugar. 12º é Ricardo Aires com a KTM da Butaca Racing Team. 13º Francisco Salgado com o número 248 após um fantástico arranque. Martim Palma com o número 560 é o 14º. Edgar Almeida com o número 237 é o 15º e terceiro entre os veteranos. Diogo Patrício é o 16º com o número 67, Mário Pires o 17º, Fábio Magalhães o 18º, Victor Hernandes o 19º e Alexandre Oliveira da AC Motos com o número 987, o 20º. Dobragem do Luís Outeiro ao Diogo Patrício com o número 67, ele segue na 16ª posição. Luís Outeiro a dobrar agora o 8º classificado, Luís Oliveira com o número 31. Oliveira sofreu um corte na testa
nos treinos cronometrados, na fase final dos treinos cronometrados, teve de ser assistido pela equipa de enfermagem aqui presente, mas o atleta com o número 31 a ser agora dobrado em cima da linha de meta. Primeira vitória da temporada em mangas de MX1 para o campeão em título, Luís Outeiro. MotoGP Yamaha Racing Team a triunfar na primeira manga na Cortelha. Segunda posição para Gerardo Congosto com o número 384, mantém